Até o momento a gente trabalhou com as fontes de tensão e resistência, tá? A gente tem também fontes de corrente, tá? A fonte de corrente ela é indicada por um símbolo de corrente, indicando qual que é o sentido dela, tá? E ela, o que ela faz? Ela deixa o valor da corrente fixo, tá? Então naquele ramo a gente sabe que a corrente ela vai ter aquele valor. Pegando esse exemplo aqui, eu tenho uma fonte de corrente de 10 mA, então eu sei que o meu circuito ele vai possuir 10 mA nesse ramo, ok? E a direção também é importante, tá? A fonte já indica qual que é a direção da corrente, tá? Então, por exemplo, eu tenho esse cara aqui e eu quero saber qual que é a tensão VS, ou seja, a tensão da fonte de corrente, e as correntes I1 e I2. Então, nesse caso, vou passar aqui para o pente. Então, nesse caso, eu consigo calcular as minhas correntes, porque eu já tenho a tensão, tá? Então, olha só, eu consigo calcular essa corrente 2, porque eu sei que essa fonte de tensão está em paralelo com a fonte de corrente e com o resistor. Então, aqui eu vou ter a mesma tensão, tá? No caso aqui, quanto vai ser essa tensão? E esse E vale quanto? Esse E é igual a 12. Então, aqui eu tenho 12 volts. Beleza? Se eu tenho 12 volts aplicados nesse resistor, eu posso usar a lei de Ohm, tá? Antes de usar a lei de Ohm, vamos fazer de outra forma aqui, ó. Estão vendo o sentido da corrente? Então já sei qual que é a polaridade da corrente. Corrente nesse sentido, a polaridade da queda de tensão ela vai se dar dessa forma. Ao invés de usar a lei de Ohm, vamos usar a lei de Kirchhoff saindo desse ponto e chegando nesse ponto aqui que é o terra, tá? Só para a gente ver que, de fato, a lei de Kirchhoff funciona e a lei de Ohm também funciona. Então, se a gente saindo daquele ponto lá em cima, eu tenho o quê? Eu tenho E. Quando eu encontro positivo, eu coloco negativo. Então, E menos 4 vezes o meu I2 vai ser igual a tensão aqui embaixo. Quanto que vale ali embaixo? Ali está aterrado, então ali vale 0. Então, se eu isolar o I2, eu tenho que E é igual a 4 I2, e finalmente eu tenho que I2 é igual a E sobre 4. Se a gente usasse a lei de Ohm direta, a gente já falaria o quê? Que a corrente I2, que é a corrente que passa nesse resistor de 4 ohms aqui, ó, I2 está circulando aqui nesse pedaço, ela vai ser o E dividido por 4. Então percebam que a gente chega no mesmo lugar. O E vale 12, então 12 dividido por 4 a gente tem nossos 3 amperes, beleza? Ok, agora eu já encontrei essa corrente. Eu preciso encontrar a corrente I1 e o VS também, tá? Agora eu consigo encontrar a corrente I1, porque olha só, essa corrente I, ela está circulando aqui, ó. Então ela vem aqui, ela entra nesse nó. E a corrente I1 e a corrente I2 saem do nó. Então eu posso usar a lei de Kirchhoff das correntes. Então aqui, ó, LKC. Corrente que entra no nó, I, é igual às correntes que somatadas às correntes que saem do nó. Quem sai do nó? I1 mais I2. Então eu tenho aqui que o I já vale 7, que é a fonte. I1 é o que eu quero encontrar. E o I2 é o que eu calculei ali em cima. Então o meu I1 ele vai valer 7 menos 3, que é igual aos meus 4 amperes. Ok? Então calculei o I2 e o I1. Agora falta calcular quem? O VS. O VS a gente já sabe. Por quê? O VS é a tensão que está nessa fonte. Só que essa fonte está em paralelo com essa fonte. Então eu sei que o VS tem que ser igual ao E. VS é igual ao E, que é igual a 12 volts. Tá? Então esse aqui é um circuito tranquilo da gente resolver também. Aqui eu tenho um outro exemplo. Tá? Nesse exemplo aqui vocês vão perceber o seguinte, ó, uma maneira mais tranquila da gente resolver é considerando o divisor de corrente. Então vocês vão ter que voltar na matéria lá e utilizar o divisor de corrente. Por quê? Aí eu sei que a corrente que passa, eu sei que a corrente que entra no nó, ela vai se dividir para os dois lados, tá? E ela se divide com uma determinada proporção, ok? Então vocês vão conseguir resolver esse circuito utilizando
o divisor de corrente. Outro detalhe importante aqui, lembre, esse ponto aqui em 20 volts, significa que eu tenho uma fonte de tensão apontada para terra, poderia estar ligado aqui também junto, de 20 volts, ok? Isso aqui a gente pode fazer. Outra forma de fazer isso sem usar o divisor de tensão seria como? Eu posso encontrar o paralelo dessas duas resistências aqui, descobrir qual que é a queda de tensão nesse conjunto inteiro. Então descobrir qual que é a tensão que está aqui, inclusive fazendo isso, eu já acho qual que é o VS. E aí eu consigo, utilizando aqui, ó, VS menos VI é igual a 20, eu acharia o I1. VS menos, aqui nem pediu para calcular, mas VS menos essa queda de tensão aqui é igual a 20, eu acharia a queda de tensão aqui embaixo, ok? A gente tem também uma estratégia para resolver circuitos, que é a conversão de fontes. Então eu consigo, em um circuito que eu tenho uma fonte de tensão, eu consigo transformar essa fonte de tensão em uma fonte de corrente, tá? Mas importante, para que isso aconteça, é necessário que eu tenha a fonte de tensão em série com uma resistência, porque isso vai ser transformado em uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência, tá? E essa conversão ela é bilateral. Então, se eu converto uma fonte de tensão em uma fonte de corrente, eu consigo converter uma fonte de corrente em uma fonte de tensão. Percebam o seguinte, ó, de um lado para o outro, o RS se mantém. Então, a resistência não vai mudar de valor. E a tensão ou a corrente, elas vão respeitar a lei de Ohm. Então, olha só, quando eu tenho um circuito com uma fonte de tensão e quero transformar em uma fonte de corrente, eu vou pegar o valor da minha tensão e dividir pelo valor da minha resistência. Aí eu tenho o valor da minha fonte de corrente. Então, I fica dividido por RS. Se for o contrário, eu quero transformar uma fonte de corrente em uma fonte de tensão, eu vou pegar o valor dessa fonte de corrente e multiplicar pela resistência para encontrar qual que é o valor da minha fonte de tensão. Aqui eu tenho um exemplo, ó. Então aqui eu tenho um circuito com uma fonte de tensão em paralelo com duas resistências e eu quero fazer a transformação. Então eu vou pegar essas duas aqui, ó, esses dois caras, que é essa fonte de corrente de 9 mili em paralelo com essa resistência de 3K, e vou transformar em uma fonte de tensão em série com uma resistência de 3K. Outra coisa, ó, se a corrente está descendo, quer dizer que a fonte de tensão vai estar apontada para baixo. Por quê? O sentido da corrente ele tem que permanecer. A corrente está descendo, aqui a corrente continuaria descendo. E aí então qual seria o valor da minha fonte de corrente, da minha fonte de tensão? Ela seria 9 mili vezes 3K. Então eu teria uma fonte de tensão de 27 volts, tá? Essa seria a minha fonte de tensão. E aí a gente também pode verificar o que acontece quando eu tenho mais de uma fonte de corrente, tá? Quando eu tenho mais de uma fonte de corrente em um circuito, elas não podem estar em série, tá? Eu não consigo colocar fontes de tensão, fontes de corrente em série no mesmo circuito. Por que eu não consigo fazer isso? Porque um circuito em série, ele utiliza uma única corrente, ele possui uma única corrente. Então, se eu colocar mais de uma fonte de corrente de valores diferentes em série, eu tenho uma inconsistência, tá? Então, assim, se elas forem de valores iguais, eu posso até colocar, tá? Aqui não faz sentido a gente colocar fontes de corrente de valores iguais em série, porque aqui a gente não está preocupado com a capacidade de uma fonte gerar energia. Mas quando a gente precisa gerar uma energia muito alta, muito além do que uma fonte ela proporciona, uma fonte de corrente, eu posso ligar mais de uma fonte em série para que ela divida aquela potência entre o meu circuito. E aí, quando eu tenho fontes de corrente em paralelo, eu consigo agrupá-las, tá?
Então eu consigo, em um circuito, transformar as fontes de corrente em uma única fonte de corrente, tá? Então, pegando esse exemplo aqui, ó, como esse circuito está em paralelo, eu posso redesenhá-lo, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar as fontes próximas uma da outra. Então aqui eu tenho uma fonte de corrente subindo e vou colocar a outra fonte de corrente aqui que está descendo. E aí depois eu tenho aqui um resistor, eu tenho aqui um outro resistor, tá? Eu posso fazer essa troca aqui porque o circuito está em paralelo, está todo em paralelo. Então eu não alterei a característica dele não. Então aqui 10 amperes. Se a gente olhar, ó, a lei de Kirchhoff das correntes, eu vou ter uma característica. Eu vou ter aqui essa corrente de 6 amperes entrando, uma corrente de 10 amperes descendo, e aí aqui eu vou ter uma outra corrente, tá? Como eu não sei ainda qual que é o sentido dela, eu posso escolher. Vamos supor que ela está vindo para cá, ó. Então estou supondo que ela está saindo. Então eu escolhi esse valor. Vou chamar essa corrente aqui de I, tá? E aí, o que acontece com esse I? Esse I ele vai estar dentro dessa lei de Kirchhoff das correntes. Então vamos ver aqui, quem entra no nó? Quem entra no nó é o 6. Quem sai do nó é o 10 e o I. Então 6 é igual a 10 mais I. Então o nosso I ele ficaria 6 menos 10, que é igual a menos 4. Quando a minha corrente dá negativa, quer dizer que eu escolhi o sentido errado para a minha corrente. Então significa que a corrente não está vindo nesse sentido, significa que ela está no outro sentido. Então, aqui ó, eu vou apagar esse sentido aqui. Vou reajustar isso aqui então. E aí agora eu sei que como a minha corrente ela deu negativa, eu sei que o valor dela eu sei que o sentido dela estava errado. Então agora eu coloquei ela no sentido certo e eu sei que a corrente I vai valer, vou até colocar uma estrela aqui, ó. A corrente I vai valer 4 amperes, tá? Coloquei uma estrela aqui só para vocês lembrarem que eu manualmente inverti o sentido da corrente aqui, ó. Então ela vale 4 amperes, ó. Então quer dizer que daqui para cá eu tenho 4 amperes, ó. Então nesse lado aqui entrando, ó, eu tenho 4 amperes. Então quer dizer que eu posso pegar esse circuito aqui, esse pedaço todo aqui, e substituir por uma única fonte. Então aqui ficaria uma única fonte. Ela está apontada para baixo, por quê? A gente vai ver aqui agora, ó, redesenhando aqui os resistores. Então aqui eu tenho um resistor e aqui eu tenho outro resistor. Porque a corrente ela tem que vir para cá, ó. A gente acabou de ver, ó. Então, obrigatoriamente ela tem que estar apontada para baixo. E quanto que ela vale? 4 amperes, ok? Mas precisa ficar fazendo essa análise sempre? Não, não precisa ficar fazendo essa análise sempre. Basta olhar o seguinte, ó. Como eu tenho duas fontes, quem vai mandar no sentido é a fonte que tem o maior valor absoluto, tá? Então, olha só, essa fonte de tensão de 10 amperes ela é maior que a fonte de tensão de 6 amperes. Como elas estão em sentido oposto, eu vou subtrair. Então, fica 10 menos 6, dá 4 amperes, apontando para baixo. Se elas estivessem no mesmo sentido, eu iria somar. Por quê? Se elas estivessem no mesmo sentido, olhando aqui, ó, para o nosso circuito, essa corrente aqui apontaria para cima, ó. E aí, pela lei de Kirchhoff, as duas estariam entrando no nó. Então, eu teria 6 mais 10 sendo igual a I. Ok? Aqui eu tenho um exemplo para vocês fazerem, tá? Só que percebam que esse exemplo é de fonte de corrente em paralelo, mas eu só tenho uma fonte de corrente. Por quê? O que eu tenho que fazer aqui? Para resolver esse circuito, eu vou fazer uma transformação de fonte. Então, eu vou pegar essa fonte de tensão em série com esse resistor de 8 ohms e fazer a transformação de fonte. Aí eu vou ter uma fonte de corrente em série, em paralelo com outra fonte de corrente. E aí vocês podem somar, ok? Ela vai estar apontando para cima, vocês vão somar. Então resolvo esse circuito. E aí a gente tem também as fontes de tensão em série,
Tá? Na primeira semana a gente já viu um pouco disso, que eu posso pegar fontes de tensão e ligar em série, tá? Sempre olhando a polaridade, tá? Agora, como a gente aprendeu a lei de Kirchhoff, a gente também pode olhar a ideia de sair de um potencial e chegar em outro potencial. Então, saindo daqui e chegando aqui, eu tenho uma certa característica. Então, vamos pensar aqui, ó. Se eu estou ligando essas fontes, imaginem que aqui tem o terra, então aqui vale 0 volts, e aqui é a tensão que eu quero achar. Tensão é total, igual tá ali. Eu saindo do zero e andando para cá, eu vejo, ó, encontrei o negativo, eu coloco positivo, 0 mais 10, encontrei o negativo, eu coloco positivo, 10 mais 6, encontrei o negativo, eu coloco positivo, mais 2. Então aqui eu tenho 18 volts. Então quer dizer que todo esse conjunto aqui pode ser substituído por uma única fonte de tensão de 18 volts, tá? Aqui tem um exemplo que a gente já até resolveu na primeira semana. Aqui tem um outro exemplo também, fonte de tensão em série. Como eu só tenho uma fonte de tensão em série, significa que um mecanismo para a gente resolver esse circuito é fazer a transformação de fonte. Então a gente vai pegar esse conjunto aqui, ó, essa fonte em paralelo com essa resistência e transformar em uma fonte de tensão em série com a resistência. E aí eu vou ter um circuito todo em série parecido com esse cara aqui, tá? Então resolvam também esse circuito. E aqui tem um outro circuito para vocês resolverem também. Esse circuito aqui já é um desafio, né? Inclusive ele está na lista de atividades. Porque aqui vocês vão ter que fazer troca de resistores, vão ter que inverter resistores de posição, fazer circuito equivalente, então vocês vão ter que encontrar o paralelo para então fazer a transformação de fonte, tá? Para reduzir esse circuito. E aí eu quero que vocês encontrem a corrente que atravessa o R3.